Vou ler Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém? Vou ler de novo a última parte. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mateus 12, 43. Evangelho de Mateus 12, 43. Pai, nós te damos a ti as graças nesta noite, te glorifico, te exalto o teu nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Eu te louvo, te glorifico. O teu Espírito Santo possa transmitir a tua palavra, Senhor, de modo que nós ouvimos e entendemos, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, este capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus aqui, ele passa também por um período de prova. E eu costumo olhar que ele teve essa prova dos de afora, seria daqueles que estavam mais longe, e também foi uma prova, uma espécie de uma prova dos que estavam perto, né? Eu quero, antes de chegar aqui nesse versículo 43, que vai relatar a estratégia de Satanás, eu volto aqui no versículo 38, né? Que fala também do sinal de Jonas. Nesse capítulo, um pouquinho antes, nós possamos observar que Jesus, ele foi chamado de endemoniado. Entende? Jesus foi chamado de endemoniado. E parece que ele não deu tanta explicação naquele momento. Mas aqui ele chega com uma outra resposta também para aqueles ouvintes. Quem estava questionando Jesus aqui? Os fariseus e escribas. No versículo 38 vai relatar os escribas e fariseus que eles replicam a Jesus. Ou seja, eles questionam Jesus, eles fazem um questionamento sobre Jesus. Nesse início, eu gostaria de colocar aqui um tema, de modo que talvez assim você esgrava na nossa mente e possamos recordar quando sair daqui no decorrer da semana, do mês. E eu dando uma estudada aqui nesses versículos aqui, a partir do versículo 38 até o versículo 45, e eu dei conta que existe algo bem profundo, que está relacionado a esses fariseus e esses escribas. E eu anotei uma frase aqui que fala adultério espiritual. Adultério espiritual. O adultério espiritual, ele está interligado com a cegueira espiritual, né? Quando nós falamos de adultério, é uma palavra bastante conhecida e comum na vida do homem natural,
do homem biológico, carnal aqui, adulterado, né? Só que essa palavra adultério, ela é ligada no sentido conjugal, né, na relação sexual, mas também ela é utilizada em diversos segmentos, né? Documento adulterado, né? Sai da palavra adultério, não é? Leite adulterado, coloca água, não é? E assim sucessivamente. Só que aqui, falando desses escribas e esses fariseus, eram homens que tinham conhecimento da lei, vamos dizer assim, divina, um pouco de conhecimento, só que eram homens, para resumir, eu poderia dizer, cegos, religiosos, tinha uma cegueira espiritual neles, a ponto de eles chegarem a Jesus e replicar a Jesus e dizer assim para Jesus: mostra-nos, mestre, olha isso aí, mestre, olha como eles foram bastante astutos, né? Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Estes homens aqui, para eles chamar Jesus de mestre, eles tinham esse conhecimento e transmitia certo respeito, certo? Dá a entender que era homens bom, mestre. É como alguém chegar para mim hoje e com respeito falar, pastor, né? Me chamar de pastor, né? Ou sério, sei lá, esses títulos aí, né? Só que ao mesmo tempo que essa pessoa chama alguém de pastor, ela também vai e retruca ela, tipo assim, não está de acordo com os seus ensinamentos. É o que esses fariseus fizeram aqui. Eles chamaram Jesus de mestre, mas os ensinamentos de Jesus não entravam, não fazia parte da vida deles. Aí eles falam assim: queremos um sinal. Jesus, como todos nós sabemos, ele fez muitos milagres, fazia e fez durante a sua passada, ou seja, aqui terrenal, ou seja, durante o seu ministério, durante a sua vida aqui. Ele fez centenas de milagres, certo? Ou possamos dizer sinais. Só que esses homens aqui, eles queriam um sinal. Entende? Eles queriam um sinal além do que eles viam. Eles viam aquilo lá, os milagres, mas não se importavam. Você entende como é a cegueira espiritual e ao mesmo tempo possamos chamar aqui adultério espiritual? Eles adulteraram, porque eles tinham o teu conhecimento, sabiam, mas para eles não vira nada, vamos dizer assim. Os sinais naquela época eles pediam, por exemplo, possamos ver Jesus dando sinal para Gideão. Ele pediu um sinal, Deus deu o sinal, não é? Só que teve um propósito para Deus dar aquele sinal para Gideão. Por quê? Gideão, ele tinha demonstrado, com a sua fragilidade, com a sua fraqueza espiritual, vamos dizer assim, de fé, ele tinha demonstrado, estava demonstrando para Deus que Deus podia, que ele queria Deus. As ações de Gideão demonstrou isso antes de tudo. E Deus o deu com o propósito de quê? De robustecer a fé de Gideão para a missão que Deus estava chamando ele. Então, os sinais, ou os milagres, muitas das vezes, ele é dado, ele é efetuado para robustecer a fé daqueles que invocam ou daqueles que querem
Deus. Até mesmo aqueles que estão com uma fezinha ou não tem nem fé. Entende? Que não tem nenhum conhecimento de Deus. Deus efetua um milagre, um sinal na vida daquela pessoa, para ver que aquilo ali sirva assim, tipo de um combustível, vamos dizer assim. De modo que aquela pessoa possa se levantar. Só que esses escribas aqui, esses fariseus, eles fizeram isso com outra intenção. Eles pediram um sinal, não era com a intenção de robustecer a fé deles. A intenção era para tentar Jesus, provocar Jesus. Entende? Aí Jesus responde. Jesus fala para eles assim, para eles, né? Jesus respondeu assim. Ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Aí Jesus usa a palavra aqui, adúltera. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Deus já tinha dado o sinal, Deus já tinha feito o sinal, além dos milagres, o sinal, no caso aqui, ele trazendo o ocorrido que tinha passado com Jonas. Esses escribas e fariseus tinham conhecimento, só que como eles estavam cegos espiritualmente, não tinham entendimento. E como a intenção deles era tentar Jesus e provocar Jesus, achar uma falha em Jesus, eles pedem sinal. E Jesus ele põe aqui esse sinal de Jonas, e ele fala assim, ó: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí, às vezes, irmãos, a gente pode entender, às vezes nós vamos entender aqui, que às vezes nós estamos pedindo certas coisas para Deus, sendo que Deus já deu. Já deu. E por a cegueira espiritual, a pessoa ser tão cega, ela não aceita. Ela não aceita. Sabe qual é o maior cego? O maior cego é aquele que não quer ver. E esses escribas aqui, eles eram cegos, mas eles não queriam ver. A diferença de você hoje falar assim: não, sou cego espiritualmente, eu não entendo as escrituras como deveria entender, mas você quer entender? Amém. Agora o problema é você não entender, entende? E você não querer entender. O problema dos escribas foi esse. Os escribas, os fariseus, eles eram cegos, entenda? Mas não queria ver. O problema não é ser cego. O problema é ser cego e não querer ver. Entenda? Hoje, esse mundo que nós estamos aqui, as pessoas estão cegas espiritualmente. E somente Deus, através do poder do Evangelho, com a palavra e a luz do Espírito Santo, possa tirar essa cegueira. Só que essa cegueira só vai sair das pessoas que estão cegas se elas querem ver. E isso, mas o que deixa a gente mais assim, um pouco assim, de boca aberta, usar esse palavreado, é no caso desses fariseus aqui, auxiliar. Nós também possamos encaixar aí. Que de modo que nós muitas das vezes já temos o conhecimento e continuaremos na cegueira e não queremos ver. O que está lá fora, que não tem o conhecimento, está na cegueira, e você fala para ele, mas ele não quer. E esses que têm o conhecimento, é religioso, mas você fala a palavra,
querem continuar cegos. Isso é perigoso, não é? E Jesus ele fala assim: olha, Jonas esteve lá no coração do mar, porque ele teve no coração, dentro da barriga do peixe, supostamente, que relata, mas Jesus fala que ele ia ficar 3 dias no coração da terra. Jonas ficou 3 dias no fundo do mar, no coração do mar. Jesus já estava falando justamente, né, do sinal que eles queriam entender, e eles não tinham entendido. Eles sabiam que isso tinha ocorrido há muito tempo. E olha bem o que ele vai falar assim, ó. Ninivitas se levantarão no juiz com esta geração e a condenarão. Se os ninivitas vão condenar essa geração, sabe por quê? Porque Jonas saiu do coração do mar, chegou em Nínive, pregou o evangelho de arrependimento, e os ninivitas creram. É como Jonas falou assim: olha, se converta, né? Se arrependa, como João Batista falava, né? Se arrependa, né? Não é assim que João Batista pregava? O machado já está colocado lá no trono da árvore, se arrependa. Imagina, vimos Jonas pregando e os ninivitas se arrependeram, creram, e com outros casos falam assim: eu quero ver, eu quero me converter, eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia. É o que Jesus está falando aqui, que os ninivitas iam ser juiz daquela geração. Claro que aqui estava falando da geração judaica, dos judeus, mas hoje serve para nós. Serve para nós. E ele disse assim, ó: porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui essa aqui, e eis aqui quem está maior do que Jonas. Jesus falou assim, ó: os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus falando, eu sou maior, eis aqui, eu sou maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. Aí, sabe por quê? Eles estavam cegos espiritualmente, eles estavam adulterando, adultério espiritual. Era a chave desses. Não só os escribas, porque, claro que esses escribas, esses fariseus, eles eram homens supostamente praticadores da lei, por eles conheciam, então eles influenciavam muitos naquela época. E aí Jesus aparece fazendo, tantos milagres. Se eles tivessem talvez um interesse, sabe qual o interesse que esses homens queriam ter? O interesse da mulher samaritana. A mulher samaritana, o que ela falou? Você é profeta. Você não é o Messias? Você está lá em João 4, né? E de repente, ela sai ela sai com um foguete. Hoje tem o Elon Musk lá, né? Que é famoso pelos foguetes, né? E mais pelo foguete que está da ré, né? E o moço, a samaritana saiu com um foguete. Olha, tem um ali, eu acho que é ele que é o Messias. Estou resumindo assim, você já conhece a palavra. E ela sai com toda aquela força, e é o Messias, e disse que toda aquela comunidade, aquela cidade vieram e se converteram, creram, vieram, foram em busca do Messias. Entende? Mas esses fariseus, esses escribas e outros, mas Jesus está falando aqui que era uma geração adúltera. E ele disse assim mais: aqui está um que é maior do que Jonas. E depois fica tomando outro exemplo, irmão. A rainha
e vai condenar, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Olha aí, Jesus traz outro, ele está querendo ensinar, olha, ele traz aí como estava a situação daquela geração, e traz algo ocorrido lá com Salomão, que a rainha de Sabá saiu de lá dos confins da terra sem ser convidada. Ela não foi convidada, ela não foi chamada, apesar que ela estava em busca de filosofia, né? Ela estava em busca de outros ensinamentos, mas ela saiu para ir até Salomão em busca da sabedoria de Salomão. Aí Jesus fala: quem está aqui é maior do que Salomão e vocês? Está aí tentando ensinar. Entende? Por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Estamos num tempo onde eu creio que nós aqui não temos esse problema, né? Mas tem crente que vive aí, entende? Já vai foguete maligno, já. Crente foguetado, com fogo do diabo já. Entende? Buscando coisas novas todos os dias, com caldeirão. Eu vou lá porque vai falar comigo isso. Sem que a palavra já está falada. É só mostrar a Deus que dá entendimento, né? Me dá sabedoria. Mas muitas vezes nós não queremos sentar, muitos não querem sentar e ouvir uma mensagem, ou sentar e ler a Bíblia, orar, né? Esquadrinhar. Não quer, muitos não querem. E muitos, irmãos, até se reúnem em casas. Não estou condenando né, quem reúne em casa, mas vamos ver com que propósito se reúne lá. E muitas das vezes nas casas se reúne mais gente do que no templo. Mas sabe por quê? Porque tem outras finalidades naquelas casas, naquelas tais administrações. Não é uma exposição da palavra de ensinamento. Não é. Entendeu? Não é. São outras coisas que são expostas, que são reveladas naqueles lugares. Pode se reunir em casa, deve se reunir. Sim, devemos se reunir em casa, né? Fazer reuniões, fazer culto doméstico. É necessário. A igreja primitiva começou e viveu assim. Só que tem que ter a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? A palavra. A palavra. E aqui nós vemos que Jesus, ele traz aqui, para esses homens que estavam pedindo sinais, traz aqui algo muito conhecido, que era o ocorrido com Jonas, o sinal de Jonas. Depois traz aqui o que ocorreu com a rainha de Sabá, né? E aí, aquela geração não queria Jesus. Correu atrás aí, né? No caso aí, né? E tantas outras coisas, não queria Jesus. Não queria. Aí Jesus fala aqui, ó: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Né? E aí Jesus fala que essa rainha do sul se levantará no juízo. Sabe por quê? Glória. Eu imagino assim, vamos imaginar nessa palavra aqui, a rainha de Sabá, em juízo, ela assim, ó: eu saí de lá dos confins e cheguei até Israel para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí, agora, olha aí, Jesus, o Messias, que é muito maior, que não dá para se comparar Salomão com Jesus, não dá. Entenda ou não? Fazer comparação.
Mas está citado aqui. Imaginamos a rainha de Sabá falando assim: olha aí Jesus, e vocês não quiseram ele. Olha o Salvador, olha o dono, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, todo-poderoso, o que tem resposta para tudo, o que tem o domínio sobre tudo, mas vocês não quiseram. Imaginamos e possamos pensar a rainha com essa mensagem. É o que Jesus fala, ela é juiz, e Jesus fala que ela saiu tão longe em busca de Salomão, da sabedoria de Salomão. E aí Jesus chega no versículo 43 e fala: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Ele usa isso quando ele tinha expulsado o demônio lá, e aqueles mesmos homens, aqueles mesmos grupos, podia ser outro grupo de fariseus, tinha acusado Jesus, que Jesus era endemoniado. Aí ele usa aqui também para responder eles, e fala assim: por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, tendo voltado, encontrar vazia, varrida e ornamentada. Aquela geração era uma geração que tinha presenciado muitas maravilhas através dos profetas, inclusive as maravilhas do profeta Jonas. Tinha presenciado a sabedoria, ouvido, ou muitos deles eu poderia dizer assim, que tinha visto, tinha conhecimento da sabedoria de Salomão, tinha conhecimento da rainha de Sabá. Só que eles parecem que isso não entrou neles. Não entrou. Aí diz que o diabo, o espírito, sai de um endemoniado e sai buscando repouso. Não encontrando, ele volta. Quando ele chega, ele encontra aquela casa varrida, vazia e ornamentada. É o que acontece para nós hoje, nós vamos aplicar para nós. Hoje nós, como crentes, às vezes, se nós não buscar o entendimento espiritual, entende? Praticar, não adulterar a palavra, mas praticar a palavra como deve ser, nós se tornamos uma casa vazia, varrida e ornamentada. De que sentido? Vazia é porque não tem nenhum entendimento da palavra. Não tem. E não tem interesse também de entender e compreender. Entenda? Não tem ouve a mensagem, né? Chico, muito boa aquela mensagem, né? Que palavra, né? Deus está falando, irmão. Não é assim que a gente fala. Mensagem poderosa, né? Nós fazemos assim. Mas o trem não fica aqui dentro. Não entra. Não entra. Quando olhar, está vazio. Ornamentado, tudo ornamentadinho. Quem vê a gente, não é? Que bonitinho. Eu queria ser como ela. Ainda fala assim. Eu queria ser como ele. Vê a gente assim, né? Não é? Ornamentado. Aí o diabo vê que você é um fariseu, é um adúltera, é um cego, está vazio, né? Varridinho. Ele chega, não tem nada dentro de você, não tem palavra, não tem vida com Deus, não se preocupa com o ministério da igreja, não se preocupa envolvendo com nada, não tem tempo para nada. Ele chega, aí ele fala: vem, traz mais, aqui fala 7, traz mais 10 lá. Pode ir, cheio de recado. E aí Jesus fala assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Saiu um, diz que ele vem e traz mais 7.
sigo a porta e bato, né? Quem abrir, ele entra, não é? Ceia, tudo bem, mas também o diabo, você acha que o diabo vai bater? Ele não vai bater. O diabo, ele chega e não diz que ele entra, aí, ó. Ele entra. E ainda traz mais. E entra junto com ele. Aleluia. Misericórdia. E Jesus aqui está respondendo aqueles fariseus, aqueles escribas e aquela geração que não tem nada com ele. Entende? E ele disse assim, ó. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha aí a resposta. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então aqui, irmãos, a palavra-chave que eu achei aqui, essas duas palavras, adultério espiritual e cegueira espiritual. Entende? E que faz uma pessoa não dar lugar para Cristo, né? Porque eu vou repetir, o problema de ser cego não é. Você pode falar, eu não tenho isso, eu não tenho, me explica isso aí. Se você quer entender, amém. Então o problema é você não entender e não querer. Entende? Aí fora ou aqui dentro. Porque Jesus, ele foi replicado pelos de dentro e pelos de fora. Os de fora nem tanto, muitas das vezes. Os mais os de dentro. Que esses homens aqui, esses escribas, esses fariseus, não eram para replicar tanto Jesus. Se eles eram os guardiões da lei, não eram. E aí Jesus chega e põe diante deles, e agora coloca diante de nós, entende? Para que nós possamos sempre se postrar diante de Jesus e falar assim: eis-me aqui, Jesus, né? Eis-me aqui, eu quero mais de ti, né? Dá-me essa alma viva aí, como a mulher dessa manhã, né? E Jesus falou para ela: solteiro, você jamais será cedo, tá? É o que Jesus fala hoje para todos, tanto para nós, aqui dentro, e para os que estão lá fora. Ele dá, não é? E nós, irmãos, o problema é que nós chegamos no momento que nós, é muito perigoso nós pensar que nós sabemos tudo, que nós já temos tudo, não é assim? Não, eu não preciso, entendeu? Essa palavra aqui, quantas vezes já estudei ela, e irmãos, eu vou dizer para você que cada dia ela vem algo novo, vem algo lá. E não precisa ter tanto, não. Não precisa ter tanto buscando, entender? Aqui já está, ó. Isso aqui, ó, é o suficiente. O que está aqui te leva para o céu. O que está aqui te cura. As promessas estão aqui. Te cura, tanto fisicamente e espiritualmente. O que está aqui te leva a morar junto com Deus, desde que você quer. E aí, ó, eu vou ler de novo aqui que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Ó, tu permanece, minha irmã, permanece. Entende? Ó, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Desde a sua infância, talvez desde a sua infância espiritual, talvez você não nasceu no berço evangélico, mas nasceu desde quando você nasceu espiritualmente. Aí fala assim: desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então isso aqui nos tornará sábios.
Isso aqui te torna sábio para ser salvo. Agora muitos pensam, não, aceita Jesus e pronto. Entende? Não. Tem que seguir aqui, ó. E ele ainda fala mais assim, ó. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus quer te habilitar, né? Quer nos habilitar, né? Que nós sejamos habilitados. Entende? E eu vou ler o resto aqui mais e aí eu vou encerrar. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina. Temos que gostar de exortação. Temos que gostar. Não é? Mas mesmo, o motivo que eu falei no início, né? Às vezes você fala, ô mestre, mas com a intenção de dar uma punhalada no mestre. Você fala, ô pastor, mas já não gosta da exortação. O motivo da exortação que é necessário às vezes, é motivo de você talvez sair falando mal. Aí você está adulterando. É um adultério, ou seja, uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual. Olha o que ele diz aqui, ó. Prega a palavra, né? Corrige, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina, fica na palavra. E ele diz mais, ó, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. É o que nós muitas vezes queremos, só ouvir o que nos convém. Entende? E tem mestre que vai só ensinar, entende? Vem aqui que eu vou. Deus, ele já chama a pessoa para Deus tem hoje algo para ti. Sim, eu posso falar, Deus tem uma palavra para você. Mas a pessoa às vezes já chama com outra intenção, com outra finalidade. Claro que toda vez que você, mesmo na sua casa, você abrir a sua Bíblia e começar a ler, Deus vai falar com você. Sim ou não? Vai falar. Deus tem uma palavra para você. E ele disse mais aqui, ó. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Recordamos da rainha de Sabá. Ela foi da de Salomão buscando as fábulas, né? Buscando outras coisas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, suporta, ele está falando para o seu discípulo Timóteo. Suporta, permanece naquilo que aprendeste, não se desvia, permanece aqui, suporta. Vai haver pessoas que vão te abandonar, vai haver pessoas que vão te deixar, que não vai querer mais ouvir a sua mensagem. É o que o apóstolo está falando para Timóteo. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o desejo, qual é a vontade que cada um de nós temos. Se nós de verdade queremos mais de Ti, o Senhor sabe o quanto de cegueira espiritual nós temos. Muitas das vezes, ó Pai bendito, nós estamos vazios espiritualmente, de conhecimento e de entendimento, vazio do Espírito, mas muitas vezes estamos cheios da carnalidade, cheios de riquezas materiais, de coisas materiais, que nessa noite, ó Pai bendito,
Assim como o Senhor falou e usou aqui a rainha de Sabá, esse interesse, esse ânimo, todo esse esforço que ela fez para chegar até Salomão, o Senhor tomou isso como exemplo para estimular para nós hoje ter um interesse de ir até o Senhor e mostrar nossa vida e saber, ó Pai bendito, que o Senhor quer um coração contrito, um coração humilhado, um coração sedente, um coração que tem sede, que quer, que te busca. O Senhor não vai desprezar. O Senhor, Deus não vai te desprezar, minha irmã. Deus não vai te desprezar se você chega com o coração sedente, se você tem vontade, se você tem sede, se você quer Ele vai te revelar. Não importa o problema, não importa talvez o defeito, não importa o tamanho da sua cegueira, desde que você chega e fala, eu sou um cego, mas eu quero ver, Senhor. A lembra do cego, chegou diante de Jesus. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero te conhecer mais. Eu quero entender a tua palavra. Senhor, me dá esse entendimento, me dá esse conhecimento. E Deus te dá. Ele te dá. Aqui está Jesus, aqui está um que é maior do que Salomão. Aleluia. Aqui está um que é maior do que Jonas. Aleluia. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai. E vai tirando todos os empecilhos, todos os impedimentos que tem nos impedido de crescer espiritualmente. Impedimentos que muitas vezes nos impedem de envolver na tua obra. Nós somos ocupados, cheios de tantos afazeres, mas na tua obra nós não estamos ocupados. Nós não queremos envolver muito. Nós estamos cansados. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós. Aqui estou. O teu Espírito Santo continue nos ministrando com essa palavra. Dá um entendimento para cada um nesta noite. Para a glória, para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Então, aplausos ao Senhor.